Momento Terapia. Horário. Pois muito que bem. No Momento Terapia, nós vamos falar sobre luto. Participe comentando, mande sua opinião aqui pela live no YouTube da Rádio Web Feira em Casa ou no YouTube Adriana Fernandes. Para você que está conosco no Instagram, eu não consigo interagir com você no Instagram, até porque nossa live já caiu lá. Dureza, dureza. Bom, luto é um trem que massacra a gente, né? Qualquer perda. Quando eu falo em luto, eu falo sobre qualquer perda. Especificamente sobre perda de um ente querido, o caderno Equilíbrio do portal UOL nos ensina coisas muito interessantes e sobre as quais a PNL também dá guarida. Conversar com ente querido que já morreu pode ajudar a superar a perda. Assim que passou no exame de habilitação, a jornalista Jéssica Souza enviou uma mensagem por WhatsApp para o pai. Ela sabia que ele jamais leria, mas sentiu a necessidade de contar sobre sua mais nova conquista. Ele morreu havia 5 dias e ela já tinha reprovado no exame anteriormente. Contar a novidade foi uma forma de senti-lo por perto. Nem pensei muito na hora que mandei a mensagem e depois que mandei, desabei. Queria materializar essa vontade de ter um diálogo com ele de novo, mas depois veio a dor de não ter uma resposta. Ela ainda assimila a perda e não sabe definir ao certo se seguirá em contato, entre aspas, com o pai. Mas como ela, muita gente costuma recorrer a aplicativos de conversa, mensagens e mensagens nas redes sociais e até mesmo um papo consigo mesmo para manter presente alguém que já se foi. É mais comum do que se imagina e pode fazer muito bem. A gente que usa a programação neurolinguística como terapia, a gente passa alguns exercícios para pessoas que estão em momentos de dor emocional, que estão sucumbindo, porque dor emocional todos nós temos, é normal e faz bem, mas quando a gente começa a sucumbir, quando a gente sucumbe a essas dores, é que o bicho pega, né? E a gente que usa a PNL como terapia, eu especificamente gosto de confrontar o cliente com a sua dor. E uma das formas de fazer isso é trabalhar a pessoa como se ela fosse partes. Uma parte quer ficar livre daquela dor, uma outra parte tem apego àquela dor, e confrontando essas partes, que podem ser 2, 3, 4, 5, a gente vai ali tirando o que é positivo, né? Mantendo o que é positivo na dor, desfazendo aquilo que é negativo e consegue trabalhar a pessoa, retomar o equilíbrio da pessoa novamente. No caso do luto, tem gente que não consegue sequer cogitar a possibilidade de manter um diálogo com quem já morreu. E a gente precisa respeitar isso. Porém, quem consegue tem efeitos muito benéficos nesse processo de perda, de conformação com a perda. Porque é só o tempo, né, gente?
Não tem nada que te cure, não tem nada que amenize essa dor. A questão é que se você fala no assunto, mesmo chorando, mesmo sofrendo, é como se você exorcizasse. Falar com o ente querido, mesmo chorando, mesmo sofrendo, é como se você exorcizasse a saudade. Algumas pessoas se sentem assim. Continuando a matéria. Nesses casos, mais importante do que uma resposta, do que esperar uma resposta do falecido, é o desabafo. E outra coisa que eu lembrei aqui as pessoas costumam escrever no Facebook pro defunto ler. Não é disso que a gente está falando. Isso é uma palhaçada. Isso é pros outros ler. Pros outros ler que você tá doído. Não. A gente está falando de conversa seu com a pessoa no Messenger, é no direct, é no WhatsApp, é você com a pessoa, não é você com todos os amigos do Facebook lendo aquilo. É como se fosse real, como se a pessoa de fato estivesse viva, porém sabendo que você não vai ter uma resposta. Mas a gente está tratando aqui especificamente de uma conversa particular, que é uma forma de você desabafar com aquele ente. Bom, então nesses casos, mais importante do que uma resposta é o desabafo, como explica Maria Júlia Kovacs, professora aposentada do Instituto de Psicologia da USP e membro fundadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte. Cada pessoa encontra sua maneira de lidar com o luto, e isso é o mais importante. Se para você isso, no caso a conversa, faz bem, então faça. Não precisa comentar com ninguém. É uma forma de manter na lembrança. Mães fazem isso. Algumas mães que perderam filhos batem papo com os filhos. Muitas vezes nem é pelas redes sociais, não. Né? Às vezes, acreditando que o filho está em um bom lugar, a gente vê pessoas fazendo isso. Conversa com o marido que morreu, conversa com o filho e tal. A diferença é que tem gente que faz isso usando, por exemplo, o WhatsApp e se sente bem, se sente acolhido e acaba desabafando. E fazendo isso, acaba exorcizando mais rapidamente suas dores. Até hoje, 4 anos depois da morte de Daniele, a Relações Públicas Nathalie Santos Gomes segue marcando a irmã em posts nas redes sociais. A gente se marcava em memes falando de coisas que irmãos fazem e comentava o post uma da outra. Até hoje eu marco, mas em publicações de homenagens em datas específicas. Sinto que estou aliviando o que estou sentindo. No primeiro ano da morte da irmã, ela conta que acessava as conversas de WhatsApp constantemente, com medo de esquecer a voz de Daniele. Segundo a psicóloga, quando há uma perda por morte, rompe-se o vínculo presencial, aquele contato que se tinha o dia todo com a pessoa, as conversas, as atividades. Mas vínculos intensos, que são aqueles que temos com pais, parceiros, marido, mulher, filhos, netos, irmãos, jamais são rompidos. Muitas vezes é como se a pessoa estivesse presente. A gente continua falando com ela, contando as coisas. Isso favorece a memória. A pessoa se mantém em nossa vida, não de forma presencial, porque não é mais possível, mas como lembrança. Também é na forma de lembrança que a fonoaudióloga Letícia Carneiro Amaro mantém contato com a avó Suzana, que morreu em 2020 aos 97 anos. Ainda sinto muita saudade dela. Converso com ela desde sua partida, conto as novidades, peço força e orientação. Ela sempre foi minha maior conexão com Deus
e acredito que agora está ao lado dele orando por mim e me abençoando. Não tenho dúvidas que se tornou meu anjo da guarda. Eu quero fazer uma ressalva para as pessoas que são espíritas. Pode, na crença espírita, existe a possibilidade de que insistir no contato com quem já morreu pode impedir que essa pessoa se desapegue e evolua. Se você acredita nisso, você vai evitar usar isso como terapia. Então, para quem é espírita, converse com seu, acho que é mentor que chama. Se você é espírita, está sentindo a necessidade de manter esse diálogo, mas tem essa crença ainda de que isso pode trazer apego, isso pode estar puxando a pessoa, evitando que ela evolua, eu não sei como é que segue os trem lá, como é que é os caminhos desse trem, converse com o seu mentor. Se ele disser que realmente você deve evitar, encontre outros meios. Se não, e se isso te faz bem, faça. Bom, sobre a moça que perdeu a avó, ela conta que a mãe a presenteou com a aliança de casamento da avó e até hoje carrega a peça para onde vai. É como um pedacinho da minha avó. Quando viajo, conto para ela que está passeando comigo. Não sei ao certo quanto essas conversas me consolam ou me entristecem, mas sinto essa necessidade de conversar com ela. Sinto que está comigo a todo momento e isso me conforta. Então não entristece, não há dúvida se conforta, se consola ou se entristece. Se entristecesse, você não conseguiria levar a vida cotidiana normalmente como a gente leva. Então, com certeza consola, tanto que ela diz que se conforta com isso. E ela continua: a saudade continua e acredito que será eterna, assim como o meu amor por ela. Para a psicóloga Deusa Samo, especialista em tanatologia, tanatologia é o estudo sobre a morte pela USP, independentemente da forma como se escolha manter o contato com alguém muito querido que já faleceu, é importante externalizar os sentimentos. Guardar para si a dor do luto, seja pelo que for esse luto, por um ente que se foi, ou por um relacionamento que foi rompido, ou por um bichinho que se foi. Ai, gente, eu vou chorar de saudade do Jack. Ai, caramba. Seja pelo que for o seu luto, externalizar sentimento é sempre muito bom. Dizer o que você sente, dizer como você se sente, é um importante processo na cura, ou pelo menos, conforme o caso, no amenizar dessa dor. O fato de a pessoa manter o diálogo com uma fotografia, escrever uma carta ou um diário, incluindo a pessoa que faleceu, não causa um mal. Na elaboração do luto em si, ela estaria se fazendo bem. De acordo com a especialista, existem 3 grandes tipos de luto. O antecipado, quando a pessoa vivencia sem ter acontecido, tem medo que aconteça. Então, você tem um paciente, uma pessoa que é terminal em casa e você já sofre pela perda antes que ela aconteça. O negado, o luto negado, que é quando a pessoa sofre, mas evita falar e pode gerar um grau de sofrimento muito maior e até uma doença a médio e longo prazo. E o luto complicado, que é quando você, por alguma razão, precisa pular uma etapa do processo de luto, como tem acontecido nessa pandemia, onde não é possível fazer velório e as pessoas acabam não se despedindo de fato de alguém. Essa necessidade de conversar... pulei aqui.
Apenas quem recorre a estes recursos de conversar com o falecido pode saber o quão bem ou mal isso pode fazer. E também só cabe ao enlutado decidir a hora de parar. Para os que convivem com ele, com quem faz isso, a orientação é uma só: respeitar. Independentemente de incentivar ou não a atitude do enlutado, as pessoas que convivem com ele devem oferecer uma parceria incondicional. Acolher mesmo essa pessoa. É dizer: olha, estou aqui. E esse estou aqui engloba ser solícito, dar companhia, acolher e não julgar. Não interferir dizendo: o defunto não vai ler, não vai fazer nada, não vai mandar mensagem. Esse tipo de postura é desrespeitosa e anti-humana, comenta a psicóloga. Para ela, o ideal é que o enlutado sempre possa falar das suas necessidades e buscar ajuda quando achar necessário. E não só ajuda profissional, ajuda entre amigos, familiares e pessoas queridas. Gente, eu trabalho com terapia. Como faz falta a pessoa que sofre ter amigos para desabafar. A maioria das pessoas que eu recebo em consultório é gente que não externaliza a dor, não externalizando, não falando da dor para terceiros. Ela não sabe que outras pessoas também passam por isso e não aprende como as pessoas lidam com isso. Porque é nessa troca de experiência que a gente aprende e que a gente cresce. Mas a gente não externaliza, não sabe que o outro já viveu a mesma situação e não aprende como ele, como o outro e aquele lidaram com isso, para que a gente também possa tentar fazer da mesma forma. Então, ajuda para alguém não é só ajuda profissional. O acolhimento familiar e o acolhimento entre amigos também é fundamental. Que coloque o foco, é importante que a pessoa coloque o foco em si, em seu processo, sem pensar se o que ela está fazendo está certo ou errado, nesse caso de manter as mensagens. O mais importante é que possa viver de maneira que se sinta menos mal, porque sentir-se bem talvez ainda seja muito difícil. No luto, a gente tem de lidar com a perda, com tudo o que significa não estar com a pessoa, com sentimentos, dúvidas, questões, com aquilo que não foi falado e precisaria ter sido. Como é estar sem a pessoa, como é lidar com a perda, falar sobre isso. Outra tarefa importante é a readaptação da vida sem a pessoa querida. Como vai ser o dia a dia, como é acordar de manhã e não falar bom dia, sem ter a... eu tô chorando por causa do Jack, gente, caralho. Pra quem não sabe, eu perdi meu gato, deve estar fazendo o quê? Uns 10, 15 dias. E era o gato que mais conversava comigo. Sim, meu gato conversava comigo e eu respondia e ele também me respondia. Então, assim, agora a matéria tá falando sobre a rotina e é quando eu mais sinto falta dele, porque eu não tô exagerando que ele conversava comigo, que ele me pedia colo, que ele me abraçava. Eu tenho outros gatos e eles não são tão carinhosos. Então, isso de você perder alguém, ou um bicho, ou terminar um relacionamento e readaptar a rotina, nossa, mãe, puta que pariu, é foda.
Você sente falta da pessoa ou do bicho ali nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Onde é que eu parei? Outra tarefa importante é a readaptação da vida sem a pessoa querida. Como vai ser o dia a dia, como é acordar de manhã e não falar bom dia sem ter a pessoa ao lado. Como é realizar as atividades cotidianas, fazer aquelas coisas que a pessoa fazia e agora não faz mais. E o enlutado vai ter de fazer sozinho. No meio da dor, é importante buscar aquilo que te faz bem, que a pessoa sente que é melhor para ela. E muito importante ela também poder falar sobre isso. Ter legitimação dos seus sentimentos. E não admitir que outras pessoas fiquem falando que ela deve ou não deve fazer isso ou aquilo, se deve ou se não deve chorar ou não, se deve ou se não deve sair de casa, se deve ou se não deve ficar mais tempo na cama. O que pode amenizar a dor é saber que tem pessoas por perto e que ela pode contar com elas e falar o que está sentindo, sem julgamento. Igual vocês estão rindo de mim, que eu tô chorando com meu gato. Não me julguem. Para a psicóloga, também ameniza a dor saber que nem de longe a perda do ente querido significa o fim. E a Nathalie, que perdeu a irmã, diz: eu sinto de uma forma muito forte que não acabou. Então, por mais que eu entenda que no céu não tem Wi-Fi, também sinto que a linguagem do amor, de uma forma ou de outra, chega até ela. Eu uso o post para organizar as ideias, para essa mensagem de amor chegar mais bonita. Ela pode não ler pelo direct ou pelo Messenger, mas ela recebe, eu tenho certeza. E é isso mesmo. Se a pessoa vai receber ou não, a gente não sabe, mas que te faz bem de alguma forma conseguir manter esse contato, fazer esse desabafo enquanto você sentir necessidade. Se você não sente necessidade de fazer isso, não faça. Não é um exercício que a gente diga que você deva fazer. É um exercício que a gente aconselha que você faça se você sentir necessidade. Caso contrário, existem outras formas de lidar com o luto, existem outras formas de trabalhar a ausência sem necessariamente fazer esses desabafos e manter esse contato. O mais importante, como diz a reportagem, é que a família respeite. O que quer que seja que o familiar esteja fazendo como uma forma de lidar com o luto, não julgue. Deixe fazer. O seu papel enquanto amigo, o seu papel enquanto familiar é perceber se aquilo está causando mais dor que consolo. E aí, conversar com a pessoa. Mas não determinar. Não chora. Por que você tá chorando? Eu tenho caso na família em que a mãe perdeu a filha. Puta que pariu. Não deve ter dor maior que essa, né? É o que todo mundo diz. E o pai não deixava a mãe chorar a morte da filha. Você acredita? Você que está me ouvindo, eu acabo de sair do ar. Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que estamos no finalzinho do programa. E o Rádio Boss resolveu parar de funcionar. Eita, mas a gente merece e já já estamos voltando.
voltando, só mesmo para finalizar e contar, depois desse bug, desse ordinário, desse Rádio Boss, voltamos nesses minutos finais, só mesmo para pedir isso. Se você tem necessidade de continuar mantendo esse contato por um período, se te faz bem, se te traz conforto, faça. E você que é familiar, amigo, observe, e se porventura verificar que isso está fazendo mais mal que bem para a pessoa, converse, alerte-a, mas se não for esse o caso, deixe, não reprima. Cada um tenha o seu próprio jeito de lidar com as suas dores e isso deve ser respeitado. Acolha a pessoa. E lembrando, respeitar a forma de como o outro exorciza suas dores serve não só para o luto, pela perda de um ente, para qualquer perda. Seja o fim de um relacionamento, seja a morte de um bichinho de estimação, seja a perda de um emprego, seja a mudança financeira. Respeite, não julgue, acolha e observe. Combinado, meu povo?